Muito boa noite, internauta. Mais uma vez aqui, recebendo vocês com muito prazer, com muita alegria, aqui na AltV, com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 20 até as 21 horas. E agora estamos até as 21h30, é isso? 21h30, quarta e quinta-feira. Hoje, inclusive, agora, Hoje também. já, começando por hoje, Isso. até às 21h30. E eu gostaria de, primeiro, dar uma boa noite a você, internauta, e dizer o seguinte, que esse aqui é um programa completamente democrático. Nós temos aqui algumas planilhas, alguns debates, algumas coisas aqui super polêmicas que o Dr. Carbone vai dar a opinião dele, o Dr. Carbone vai estar fazendo orientações, mas você também pode entrar e trazer um assunto aí que está acontecendo no mundo dos artistas, inclusive já a gente vai comentar sobre a Grazi Massafera, já a gente vai comentar. E também o programa Pergunte ao Dr. Carbone, além de ter esses momentos aí de descontração, nós sempre estamos abordando os problemas que ocorrem aqui em São Paulo, os problemas que ocorrem em toda a federação e os problemas que ocorrem no mundo. E para que você participe ao vivo, estamos ao vivo agora, 20 horas e 10 minutos, basta você ligar para 50 52 6622. Eu vou repetir, 50 52 6622. Você pode fazer uma pergunta a esse que vos fala, que apresento o programa, sou psicólogo, mas também sou comentarista, estou aqui à sua disposição, mas o programa, que foi sempre muito bem bolado pelo Dr. Ângelo Carbone, que é médico, olha só, passei Dr. Carbone para medicina. Já estou clinicando. Passei Dr. Carbone para medicina. Ele que é advogado criminalista, ele que sempre aí está ajudando todo mundo, está pronto a responder às principais situações polêmicas do país e que você, internauta, pode entrar ao vivo 50 52 6622 e fazer a pergunta, porque o programa é Pergunte ao Dr. Carbone. E já que nós vamos perguntar ao Dr. Carbone, eu o cumprimento. Boa noite, Dr. Carbone. Boa noite, Haroldo. Boa noite, internautas. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E vamos trabalhar firme hoje aqui para esclarecer tudo. Vamos falar abertamente tudo o que acontece e vamos tirar as dúvidas. Estamos aí, Haroldo. E também temos um lado aí que sempre foi característica do Dr. Carbone, e eu também não nego, a gente está também de vez em quando comentando as coisas que acontecem no dia a dia, aí no mundo dos artistas, no mundo dos famosos. E, Dr. Carbone, o senhor está sabendo, imagina só a cena, Grazi Massafera, ela, segundo o site O Ego, ela está com as axilas cheias de pelos. Como é que o senhor vê essa situação? Eu acho que ela é muito boa. No viu? maneiro. Não, Com isso não resta a sem menor dúvida. pelo, Ela é demais, né? né? Eu acho que ela está chamando a atenção. Porque toda mulher gosta de depilar, né? Principalmente as axilas. Se ela não depilou, não foi esquecimento, não. É para mexer e para o Haroldo falar dela. Tá na cara isso daí. É mais ou menos por aí? É por aí. Ela tem de dar um jeitinho lá. É o jeitinho feminino. E qualquer jeito que ela der, ela é um avião, né? E o doutor Carbone, que é comentarista também dessas situações, como é que o senhor vê os homens hoje, uma boa parte dos homens depilando o peito? Eu não tenho certeza, mas eu vi um comentário que o diretor do programa parece que de vez em quando também se depila. Ou é boato, né? Eu não sei, Não. A gente não vai nem dizer o nome dele, mas diz que tem alguns homens que se depilam, porque parece que as mulheres acham que é mais bonito. O doutor Carbone faz isso? Vou contar uma coisa para vocês em particular. Olha lá, a minha mãe Carbone sempre falava assim para mim, olha, o diretor, desculpa, gente, o diretor já aqui atrás, aqui das câmeras, ele já levantou a camisa, ele não depila não, filho, o mundo é tá história, perdido, né? É boato que inventaram em cima do diretor. A minha mãe falava que o mundo está perdido. Ela dizia assim, filho, eu não sei não. Eu acho que é injeção que dão no rabo da vaca, porque coitado, o boi vira vaca depois de morrer, né? E tem hormônio e, olha, tá virando uma meninada, uma gaysada, aí o negócio é esquisito. Então, essa é a primeira situação. Ontem eu estava na rua, eu vi um rapaz alto, forte, um cara machão assim, mas estava com um brinco tão esquisito. Mas ele estava tão esquisito
que o brinco não cabia nele, era muito grande. Não dá para entender isso daqui. Agora, com relação à depilação do homem masculino, aí os caras fazem aquelas lutas marciais, eles vão para ringue. Então, os pelos acho que atrapalham, eu acho, porque eu não depilo nada. Até para natação, é verdade. Então, eu acho que é uma obrigação para fazer. E tem gente também que não gosta. Mas também o senhor não vai para ringue, o senhor não nada na raia da USP, eu já tô velho. nada disso. Então não há necessidade mas olha, tem de fazer ator depilação, de televisão né? lá que o cara é peludo mesmo, parece um macaco. O Tony Ramos, Tony Ramos, então. E o cara é o master mesmo, já tem idoso como ele é, o cara ganha tudo. Então, de verdade, é uma opção. Agora, tem gente que é muito peludo mesmo e tem de tirar, coitado. O que eles vão fazer? E eu vou falar para você, uma vez eu vou fazer uma cirurgia, tive de fazer uma depilação, dói para burro. É dolorido o negócio. Não, eu fiz uma vez. Olha, esse aqui é o momento de descontração. Daqui a pouco a gente vai entrar nos assuntos sérios aí de Bruno, de Gil Rugai. Mas isso aí é um momento de descontração aí. Sabe que uma vez eu também tive que fazer uma depilação. E a mulher falou assim, olha, para que você fica aqui toda semana vindo cortar os pelinhos da orelha, esse negócio todo? Faz um negócio com cera aí, que demora acho que 2, 3 meses, sei lá eu como é que é o negócio. Doutor Carbone, é amigo internauta, ela fez numa orelha só. Porque a dor que eu senti, a impressão que eu tinha é que tinha arrancado minha orelha. Eu falei, você não vai fazer na segunda, não. Eu saí com uma orelha limpa e a outra com os... Falei, mas eu não faço nunca mais isso. E olha, o horário não permite, mas eu vou dizer um negócio a vocês, principalmente mulheres. Se eu fosse mulher, sabe quando que eu faria uma depilação de virilha? Mas nunca. Eu nunca. Você imagina os berros que devem existir aqui por perto. Não grita, ainda mais que nós estamos aqui numa avenida super conhecida, doutor Carbone. Pelo amor de Olha, Deus. eu frequento um salão de beleza lá, as mulheradas ficam tudo lá em cima. Lá, e você não escuta um berro, elas estão acostumadas. É gozado. Ave Maria. Agora, eu acho que se elas tiram com muita frequência assim, vai reduzindo a força do pelo. Então, para eles ficar mais prático. Agora, homem chega lá e depilar. Tem cara que depila, inclusive, a barba. E depois sai de Carmen Miranda por aí. É duro, viu? E principalmente lá na Vila Paulista, em cima daqueles caminhão. É duro de acreditar. E agora com os brincos malucos, mas o que nós vamos fazer? A sociedade quer. Agora o que eu fico preocupado é o seguinte, ó, eu ando na Paulista, de um lado é homem com homem, do outro lado é mulher com mulher. Pergunto para você, daqui uns 10 anos, como é que vão ter? Será que vai ter netinho? Porque é estranho, né? Um dia desse um político falou que não vai fazer filho. Aliás, então, quem foi que falou? Uma preocupação. Quem foi que falou recentemente, doutor Carbone, que falou assim, dá licença, posso ser heterossexual? Porque é difícil, quem foi que falou aí. Sabe, quem foi que falou, diretor? Não sabe também não, né? Mas teve, o que eu acho, teve uma personalidade aí que falou assim, dá licença, gente, posso ser heterossexual? Já que nós estamos entrando num caso desse, pensa o seguinte, ser homem não é só ser masculino, não. Ele tem que ser um cara que faz, o ativo, que ataca, que trabalha, que é o provedor. E a gente vê a molecada aí, hoje em dia, eles não querem assumir aquela responsabilidade. É mais fácil ser a parte passiva, aquela que aceita, que recebe, que faz. Então, a gente vê um comportamento assim, às vezes é medo de enfrentar a realidade. Eu não sou psicólogo, você que deve entender disso daqui, mas é preocupante. E por falar em psicólogo, ontem ficou pendente, e eu recebi um e-mail, em que eu prometi à pessoa o sigilo. Eu não vou revelar o nome, porque ela me pediu o sigilo, e com certeza vocês podem aqui, inclusive, ligar. Volto a repetir, ao vivo, 50 52 6622. E se você não quiser se identificar, não precisa se identificar e pergunte o que você quiser. Eu sou psicólogo, doutor Carbone é advogado, e somos amigos e também somos debatedores e estamos aqui para falar sobre vida. Ontem, quando eu falei sobre o Mike Tyson, o doutor Carbone, mexeu muito com algumas pessoas, porque alguns homens se colocaram como homens agressivos e violentos, e eles fizeram aquela ponte que eu perguntei se será que o fato de Mike Tyson ter sido abusado sexualmente, segundo o que ele mesmo noticiou no site da UOL, aos 7 anos de idade, e antes dos 13 anos, ele já tinha uma vida com tanta dificuldade que ele passou por 13
Aliás, 13 não, 38 prisões. Aliás, eu não sei nem se isso realmente procede, porque, meu Deus do céu, devia ser um garoto super problema. E me lembrei também do caso da Xuxa, que ela mesmo de viva voz falou também que até hoje tem algumas dificuldades de relacionamento em função de abuso sexual na infância. Então ficou uma pergunta que praticamente eu respondi, mas o doutor Carbone não respondeu. Então eu vou fazer a pergunta. Doutor Carbone, como homem, como cidadão de bem, como advogado, como um homem que tem experiência na faculdade da vida, o crime de abuso sexual, tanto por pedofilia, ou então como aconteceu também com a Xuxa, e como esse cidadão que nos acompanhou ontem e mandou um e-mail. Esse crime é hediondo? Como deveria ser punido? E o senhor, como pai, que eu sei que é, o que o senhor recomenda para quem está nos acompanhando, para que possa Mas prevenir? você falou bem, sem a gente sair assim, esse tom assim que a gente está tratando, a gente tem dois casos hoje aqui, vocês assistiram à televisão, vocês viram aqui, lá em Mariporã, teve um tarado que estuprou uma menina e depois jogou lá no rio. Ele foi preso porque ela conseguiu chamar a polícia lá, ele foi preso. E tem outro tarado em Sorocaba, cujo delegado é irmão da gente, ele prendeu também um safado que assassinou uma moça a facadas. E a impressão que dá é que ele estuprou ela. E eles estão fazendo agora aqueles exames, tudo. Já acharam no luminol que existe sangue na roupa dele. Ele já está preso. Certo. Mas a gente pensa o seguinte, olha, é uma coisa para a criança que é muito marcante. Ela chega a acabar com a pessoa, acabar com a cabeça da criança. Eu tenho um monte de processos lá no escritório que a gente vê a desgraça depois do estupro de vulnerável. Então, o sujeito que faz isso, para começar, para mim, eu não sei, Haroldo, mas ele tem uma espécie de demência, uma espécie de retardo. Eu não sei explicar para você. O estuprador está no sangue aquilo lá. E ele se aproveita de uma criança que não tem condição de dizer não. Então não é normal a atitude que ele faz. É tão estranho que tem certos países curdos lá que eles executam o cara, inclusive com empalamento. Eles empalam o sujeito na rua, assim. Ah, se vocês quiserem no Google, vocês procuram empalamento, vocês vão ver lá, é estuprador. Outros cortam a cabeça, porque eles entendem que não tem volta. E o prejuízo que ele causou para aquela criança é indelével. A ponto do Mike Tyson, que você falou, né, ele ter essa situação eternamente. E, às vezes, a luta, eu fui estudar isso aí depois de ontem, é uma forma agressiva dele agredir outros homens por aquilo que o sujeito praticou. Então, na hora que ele vai dar o Também murro foi para destruir... a mesma opinião que eu tive ontem. E um rapaz me perguntou, é gozado, ó, a gente está falando um horário aqui que dá para perguntar. Tenho 19 anos e quero voltar a ser macho. O rapaz é gay e ele quer saber de você, Haroldo, se existe a possibilidade de ele voltar. Eu perguntar isso aqui para mim, eu achei esquisito, mas o Haroldo, acho que ele pode. Ele tem 19 anos, ele não tem toda a possibilidade do mundo de voltar a ser a condição de homem? Olha, esse internauta que fez a Ele não vai se pergunta identificar. Ele aqui pediu, para o Dr. Carbone, logicamente a gente, como nós colocamos aqui na abertura do programa, nós não estamos aqui de forma alguma para criar qualquer situação de constrangimento. O que me chama a atenção é que parece que, no mínimo, você deve estar um pouco confuso em relação ao que realmente qual é a sua orientação sexual. Eu acho que você deveria, digamos assim, esquecer um pouco o que o mundo pensa, o que o mundo não pensa, se é certo, se é errado, e de repente você ir atrás daquilo que faça com que você seja uma pessoa feliz. Eu posso garantir o seguinte: se um casal heterossexual, um homem e uma mulher, estiver fazendo escândalo em qualquer lugar, não é normal. Se uma pessoa estiver se masturbando, qualquer coisa, também não é normal, principalmente se for em público. Agora, tudo o que você faz entre quatro paredes e que isso não cause violência, sofrimento e nenhuma das pessoas, mas que aquelas pessoas que estejam praticando ou um ato heterossexual, homossexual, bissexual ou até mesmo
em um sexo grupal, mas desde que estejam de comum acordo e sem fazer escândalo e chamar a atenção da opinião pública, a gente não pode ficar rotulando de que existe aí uma patologia. Então, para você que está dizendo que é homossexual e quer voltar a ser heterossexual, precisa ver por que você está querendo voltar a ser heterossexual. É alguma coisa que vem da sua alma, de dentro de você, de dentro dos seus desejos, ou é uma imposição, ou é alguma coisa cultural, porque existe toda ainda uma repressão a um comportamento homoafetivo, racista nesse país, não resta a menor dúvida. Então, no primeiro momento, me dá a impressão de que talvez você não esteja se aceitando como homossexual porque possa existir uma certa repressão, às vezes até dentro de casa e fora de casa, não resta a menor dúvida. O Brasil é um país homofóbico e nós temos dezenas de homossexuais que são assassinados simplesmente pelo fato de serem homossexuais. Mas, Haroldo, então, eu diria o seguinte: procure ver o que realmente lhe dá prazer. E desde que você seja uma pessoa sensata, uma pessoa que respeite a intimidade e aquilo que for bom para você, você pratique dentro de uma situação de privacidade, eu tenho a impressão que você não deve temer nada e ir atrás da sua felicidade. Essa é a minha opinião, respeito a opinião do Dr. Carbone e de qualquer internauta que queira também dar a sua opinião. Podemos até levantar aí uma enquete hoje, através do 5052-6622, e você pode dar a sua opinião. Agora, eu perguntei também para o médico, o doutor Arnaldo Lombardi, é irmão da gente, e eu falei: Arnaldo, o rapaz está com esse tipo de problema. O que ele faz? Ele falou, além de consultar um psicólogo, que seria bom ter um apoio, que é o que o Haroldo falou agora, o Haroldo é psicólogo especializado nisso, também na parte médica, tem hormônios masculinos que são injetados lá, que dá muito maior capacidade e faz a pessoa voltar à situação. Então, eu acho que, além da parte psicológica, você tem que ter um reforço, você tem que ter uma parte médica também, para te colocar no ar aí e você ser aquele machão que você quer ser, se Deus quiser. Bom, eu volto a repetir, aqui é um espaço democrático, além de respeitar tremendamente um dos maiores criminalistas aqui do Brasil, doutor Ângelo Carbone, também sou amigo o suficiente para discordar. Eu tenho a impressão que você deve procurar, dentro da sua sinceridade, dentro da sua autenticidade, perceber o que é que faz com que você seja mais feliz, o que é que lhe dá mais prazer, as relações homossexuais, heterossexuais, às vezes até. Aliás, há quem diga, viu, doutor Carbone? Há quem diga que o número de bissexuais é muito maior do que o de homossexuais. Mas tá porque bom, o homossexual, Peraí, o homossexual ele assume. E o Ah. bissexual, ele curte os dois lados. Haroldo, tem uma dúvida aqui séria que você tem que tirar aqui também, que hoje a parte do Haroldo está atacada, aqui ele vai explicar tudo. Tem uma senhora aqui que ela está muito magoada, ela quer até mudar da cidade, ela mora no interior, ela quer vir para São Paulo. A filha dela, formada em Direito, trabalha numa função pública muito bem remunerada, muito inteligente. A menina já tem 3 propriedades. Tem uma delas que até ela aluga para eventos. O problema da mãe é que ela se casou com uma outra mulher. E ela, como é católica apostólica romana, ela não aceita esse tipo de situação. Então, Haroldo, eu já vou dizer o que eu falei para ela. E aí você fala a parte psicológica. Ela está desestruturada, ela não entende. É uma senhora que ela gosta de ter uma casa do lado da igreja e vai lá, eu acredito que vai assistir missa todo dia. Eu falei para ela o seguinte: sua filha é querida? É. Sua filha ama a senhora? Ama. A sua filha trabalha? Trabalha. Ela estudou? Ela é formada em Direito e tem um alto cargo. A senhora devia ter, de verdade, não esse tipo de repulsa, não. A senhora devia ter orgulho dela. Porque quantos pais gostariam de ter os filhos
na mesma situação da sua filha. O problema de opção sexual não muda nada na relação dela. Ela continua aquela filha amada e ela gosta daquela pessoa que é uma gêmea dela, que por razão de outro, ela é mulher, e daí? Agora, eu entendo que a senhora devia agradecer a Deus por isso, porque eu estou cheio de ver lá no escritório filhas aidéticas, filhas com um monte de problemas, de tudo que é droga que vocês podem imaginar, e que só dá trabalho para os pais a ponto de eles largarem ela e deixar ficar na rua lá da amargura, ou perto lá daquele lugar que todo mundo fica usando crack, as drogadas. Então eu entendo, gente, que o fato da pessoa pegar e ter uma outra opção sexual e se dar bem com uma outra pessoa do mesmo sexo dela, não quer dizer que ela seja menos do que os outros. E até que você deve notar que a própria Igreja Católica, ela está mudando muito. Eu estou falando da Católica, porque eu sou católico também. Ela está mudando muito de posicionamento, a ponto que a gente sabe muito bem que tem a pedofilia lá imperava, a nível de ter padre que vai para a cadeia. Aqui no Brasil está cheio de padre que está preso. Tanto é que o Papa até pediu desculpas. Pediu desculpas, exatamente. Então, o que eu sinto para essa senhora aqui, que está triste também, não quer se identificar, é que a senhora levanta a mão para o céu, porque a tua filha não traz problema para a senhora. Ela trabalha, ela ganha, ela tem a mulher do lado dela que ela gosta, e isso daí não pode ser tido assim numa situação da senhora querer ir embora e largar ela lá. Ela precisa do apoio da senhora, precisa estar junto com a senhora, assim. A senhora tem que vivenciar essa situação e tem que superar esse obstáculo imposto pela religião, seja qual ela que for. A gente vê lá o caso lá da Von Richthofen, lá, junto com a Sandrona. Pô, mas pensa bem, eu estava pensando de noite, pô, é uma cadeia só de mulheres. O que a pessoa vai fazer da vida lá? Homossexualismo circunstancial. Então, ela vive lá dentro. Ela tem de aceitar, pô, deve ser horroroso, 5 horas da tarde, o almoço é às 11 horas, 5 horas da tarde tem de se recolher. Ou se não tiver uma pessoa do lado da gente. E outra coisa que eu estava pensando, o que tem a ver o crime que a pessoa cometeu com o cumprimento da pena, Haroldo? Tem gente que não aceita cumprir a pena e começa a tentar fugir, começa a agredir os outros, começa a matar os outros. A Sandrona não foi para o semiaberto lá e deu um cacete lá dos policiais para poder voltar para o regime fechado e ficar com a amada dela. Então a gente começa a notar, de verdade, que é diferente a situação. Eu acho que a gente tem de respeitar os direitos das pessoas. E entre 4 paredes, só quem tem de pegar e mandar nisso é o casal que está lá, independente de sexo, de opção e de outros interesses. E dentro da sociedade, acho que até o presidiário tem direito a ter a vida que ele quer. Você pediu, e nós estamos aqui para atender a sua solicitação. Estamos aqui porque nós temos um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. E o melhor psicólogo que eu conheço, que é o doutor Haroldo. Uma sinceridade mas é verdade, eu gosto mesmo. O dia que eu conheci ele, foi lá na Sônia maravilhosa. O cara me atendeu bem pra caramba. Olha, eu era novato no Até negócio, o diretor eu aprendi. Da sinceridade Ele chegava para mim e falava, Carbone, começa a responder aquilo que está falando embaixo lá, sabe? Porque eu começava a mudar de assunto lá e ninguém entendia nada, começava a falar outra história. Mas olha ele me ensinou e agora eu aprendi. Você, internauta, perguntando e nós estamos aqui respondendo, e já estamos, inclusive, aqui com uma pasta. Folha de São Paulo. Justiça nega anulação de sentença e manda prender Gil Rugai. 4/11/2014, o Tribunal de Justiça decidiu negar o pedido de anulação do julgamento que condenou Gil Rugai pelo assassinato do pai e da madrasta em março de 2004. O colegiado ainda determinou, de maneira unânime, a expedição de um mandado de prisão imediata dele. Rugai foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão em fevereiro de 2013. A defesa entrou com um recurso contra as provas apresentadas pela acusação. De acordo com o voto do relator da apelação, o desembargador Luiz Soares de Melo Neto, os argumentos usados pela defesa não são suficientes para mudar a decisão já tomada. Dr. Ângelo Carbone,
Como é que fica a situação de Gil Rugai? Eu acho que ele está sofrendo constrangimento ilegal. Eu vou explicar para vocês. Não adianta vocês começarem a ficar bravos aqui, porque eu estou falando de lei. É o seguinte, ó. O Gil Rugaia, ele se declarou inocente. Ele foi julgado por 7 membros do júri. São pessoas comuns que nem a gente, que se unem lá para decidir. Então, são juízes circunstanciais. Os jurados, por 4-3, condenaram ele. Agora, se fosse 4-3, um voto só para ele, ele estava absolvido. Então, eu acho que se ele estava em liberdade, ele devia permanecer em liberdade até que todos os procedimentos, até que todos os recursos fossem julgados. Por que eu explico isso? É evidente. Toda vez que eu tenho um processo criminal, que o juiz permite que a pessoa responda o processo em liberdade, textualmente, os juízes, os tribunais, os promotores, eles mantêm essa decisão até o final. Então, eu vou explicar para você. No caso de Rugaia, qual que seria o correto? Ele pegou 4-3. Pode ser que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, ao tomar conhecimento do recurso dele, absolva ele. Ou anule o processo. Existe essa possibilidade. Por quê? Porque 4-3 é muito justo. 7-0 seria já uma condenação, mas isso daqui é duvidosa. Então, ele teria o pleno direito, porque ele não tá declarado, ele apelou da sentença. Então, olha o que aconteceu. O Tribunal de Justiça pegou e não anulou o julgamento dele, manteve. O desembargador pegou, o Luiz Soares mandou prender. Mas como ele manda prender, se tem um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que manda soltar ele e aguardar os recursos em liberdade. Ele está afrontando, o desembargador relator, a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O que os advogados fizeram? Imediatamente apresentaram o rapaz, tanto que ele foi filmado lá, ele fez um acerto lá com o delegado para se entregar, já rapou o cabelo careca para não passar o vexame lá de ter que cortar lá, e foi para a cadeia. Provavelmente, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal vai mandar soltar ele para que ele aguarde todos os recursos. Agora vocês perguntam para mim, quais são todos os recursos? Bom, o advogado dele vai analisar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que deve levar para ser publicado mais ou menos um mês. Eles vão entrar com embargos de declaração. O que é embargos de declaração? Embargos de declaração é uma forma de pré-questionar a matéria de relevância federal. Será matéria que vai ser restrita para ser discutida ou no Superior Tribunal de Justiça, ou no Supremo Tribunal Federal, ou em 2 recursos, recurso especial e recurso extraordinário. Um para o Superior Tribunal, outro para o Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer aí? Vai acontecer que vão dar vista para a Procuradoria do Ministério Público, eles vão fazer uma contraminuta e, em seguida, o presidente do tribunal vai deferir ou não deferir o processamento desse recurso. Normalmente, o presidente indefere se ele entender que as matérias não convencem ou se não estão dentro daqueles limites específicos do regimento interno de cada tribunal. O que eles vão fazer, então? Se o processo for admitido, recurso especial e recurso extraordinário, os 2 vão, um para o Superior Tribunal de Justiça, outro para o Supremo Tribunal Federal. Mais ou menos o tempo de julgamento é de 3 anos. Se o presidente do Tribunal de Justiça entender de negar o seguimento aos 2 recursos, vão ser impetrados 2 recursos de agravo de instrumento. Esses agravos vão para o tribunal, vai ser tirado cópia do processo inteiro, com todos os argumentos, e vão ser mandados um para o Superior Tribunal de Justiça, outro para o Supremo Tribunal Federal, e lá eles vão analisar nesse recurso se eles retificam, mudam a determinação e autorizam o processamento desse recurso, ou eles, de plano, não aceitam o recurso, rejeitam o trâmite. Agora, me diga uma coisa. Pera, mas é facinho, eu estou acabando. Pois não. Então, nessa circunstância aqui, vamos imaginar que não aceitaram o recurso especial e o recurso extraordinário, isso leva pelo menos mais um ano. E aí sobe o recurso para o Tribunal de Justiça em mais 6 meses. Então, por que não mantém esse rapaz solto até aí? Se ele já ficou preso um tempão, aí ele conseguiu um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça,
De repente ele está solto, ele não fez nada de errado. Ao contrário, ele abriu uma empresa para trabalhar. O rapaz anda de bicicleta na rua, lá não está fazendo nada de mal para os outros. Por que não aguarda? Gente, você imaginou se daqui 1 ano e meio, quando Brasília reformar a sentença dele, anular o julgamento, ele já cumpriu mais 1 ano e meio, além daquele período que ele ficou preso? Será que é justo isso, Haroldo? Agora, ninguém entende isso daqui, mas é lei. Toda vez que eu tenho um réu que eu tenho o direito de recorrer até a Brasília, às vezes em Brasília eu pego e absolvo ele. E tem mais uma possibilidade. Enquanto você está lá recorrendo, você pode entrar com uma revisão criminal e o pleno do Tribunal de Justiça, que são os outros embargadores da própria Câmara, eles podem pegar e absolver o sujeito, ou reduzir a pena, ou mudar a situação, anular o processo. Então eu acho o seguinte, olha, se ele não foi preso em flagrante, se ele teve o direito de aguardar os julgamentos de liberdade, não é só o julgamento do juiz do Tribunal de Justiça, são todos os recursos que ele tem por direito. Agora, esvaziado todos eles, aí sim é o momento do cumprimento da pena. E eu acho injusto a prisão dele. E eu acho que isso é ilegal, ele está passando constrangimento ilegal, e eu tenho certeza que esses advogados vão conseguir agora libertá-lo para que ele aguarde os outros recursos. Bom, só lembrando que a defesa diz que realmente não existe prova nenhuma cabal que possa indiciá-lo como o autor do duplo homicídio. Acharam uma arma lá num encanamento lá e disseram que é dele, mas pode ter sido plantada. A segunda é que um pé que na porta lá, que arrombaram a porta, disse que é o pé dele. Olha, eu acho que essas provas são tão frágeis. E a tristeza que me dá, o Haroldo, é que a mídia ela fala muito desses casos e praticamente com todo esse problema de falta de segurança, as mortes que tem por aí, se a população exige uma condenação. O doutor falou em 2 situações. Uma arma que achada marca, depois de muito tempo a marca de um pé. Isso. E que isso seria provavelmente um trabalho da perícia para auxiliar a justiça. E eu queria saber do Dr. Carbone se isso era o suficiente para ter indiciado o Rui. Não, indiciado ele foi. Não seria o suficiente para ser condenado. Gil Rugai. Não era suficiente, então, tanto mas que foi 4-3. O senhor vai explicar se essas provas realmente elas são compatíveis? Porque eu aprendi que, na dúvida, o benefício é do réu. E eu queria que o senhor explicasse isso também. Mas só que antes, nós temos um pequeno intervalo. E você, internauta, aguarde aí, que você está na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. E pergunta para o Haroldo também, hein? Porque o bicho é bravo, hein? É bravo. Ele vai explicar essa situação, porque realmente é uma situação complicada e que podemos sim estar cometendo um erro, ou talvez deixando um criminoso solto. Eu vou para um rápido intervalo e você não sai daí, não. Aguarda a gente. Você não sai daí, porque a gente já volta já e você liga no 50 52 6622 e também dá a sua opinião, não só a respeito do caso do Gil Rugai. Daqui a pouco vamos falar também das últimas notícias do caso Bruno. Voltamos já, 2 minutinhos ao TV. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você.
Participe! Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Pergunte ao Dr. Carbone. Todas as quartas e quintas-feiras, agora das 20 às 21h30. E você também participa ao vivo agora, são 20 horas e 49 minutos, 50 52 6622, e você bate um papo aqui comigo, com o Dr. Carbone, ao vivo, todo o Brasil, todo o Brasil. Nós deixamos uma pergunta aí para o Dr. Carbone, que a situação do Gil Rugai é uma situação super complicada, e nós sabemos que por diversas vezes a perícia, a polícia científica muitas vezes vai ao local da cena do crime, depois volta de novo ao local da cena do crime. São inúmeros casos em que tem que fazer a exumação do cadáver para fazer novas averiguações. Para o senhor, doutor Carbone, essas provas que foram apresentadas contra o Gil Rugai, esse desentendimento com o pai dele, em função da administração do estúdio que eles tinham na própria casa, juntamente com a madrasta, houve realmente provas? Ele realmente foi levado pelo Ministério Público a um júri popular em que foi condenado, e todo esse procedimento foi correto? Essas provas foram cabais para levá-lo a um júri popular, doutor Carbone? Bom, o que eu vejo é o seguinte, olha, prova para mim, de verdade, é indício e o flagrante. É evidente que não teve flagrante nenhum, o rapaz sempre negou que tenha matado alguém, esse é principalmente o pai, e a gente sabe muito bem que pai e filho tem briga de monte, principalmente levando em consideração que é normal na família ter esse tipo de problema, principalmente se o pai separou da mãe e tem uma terceira pessoa, que é a madrasta, no meio dessa história. Então a gente tem que entender que não é porque houve uma briga entre eles lá, ou problema econômico, financeiro na empresa, que o filho vai matar o pai e a madrasta. O rapaz sempre nega isso daqui. Ele não estava no local do crime. Eu acho que eu me lembro, porque ele era perto da minha casa. Eu me lembro que depois ele apareceu lá. Mas ele se desentendeu com a delegada da época lá, e eles tiveram uma vontade tão assim forte de pegar esse rapaz, que eles conseguiram até a prisão preventiva. Ele chegou a ser preso. Mas o que a gente nota de verdade é que jurado não é bobo. Ele foi condenado por 4-3. Se fosse pelo inverso, ele estava absolvido aqui e ninguém punha a mão nele. Então, a gente nota o seguinte, ó, quais são as provas que eles mais fortes? É o pé na porta. Eu acho que quanta gente não tem pé, não tem assinatura, principalmente se está de tênis ou de sapato. Quantas pessoas têm o pé igual? Pô, meu número é 39. Quantos milhões de pessoas têm 39? Não quer dizer que um pé parecido lá que deu na porta seja o meu, e nem tem assinatura para isso. Uma arma encontrada no encanamento, depois, muito depois, pode ter sido plantada. Uma testemunha-chave do Ministério Público que levaram na hora do júri, um amigo que não era amigo, tudo muito estranho. Na verdade, a força da opinião pública, a mídia trabalhando em cima, mostrando os fatos, exigiram uma condenação. Mas eu acho que esse rapaz, com a falta de prova que tem naqueles autos, se ele não conseguir agora, futuramente, numa revisão criminal, ele vai conseguir sim. E eu acho que o certo era anular esse júri e mandar para júri de novo. 4-3 é tremendamente temerário. E vamos pensar o seguinte, ó, o rapaz teve toda a chance do mundo de fugir, pegar, ir para o Paraguai e desaparecer, mas ele ficou aqui, ficou na casa da mãe dele, pegava a bicicleta e ia passear, não criava problema para ninguém, se apresentou espontaneamente. Eu acho que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo vão analisar essa situação toda e vão determinar a soltura dele para que aguarde o julgamento. E se acontecer isso, é porque provavelmente o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, dependendo dos dois, vão entender no final que eles vão rever esse processo e vão anular. Porque eu acho que tem muita falha nesse procedimento. Sabe o que o senhor me fez lembrar? Pilatos, quando foi apresentado a Jesus Cristo, ele olhou e disse assim: não vejo mal algum nesse homem. Aí simplesmente disse assim: o povo que decida.
e lavou as suas mãos. Vamos escolher ele e o outro lá. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico impressionado com o que o senhor acaba de colocar, que por 4-3 ele foi, na sua opinião, como criminalista, erroneamente ele foi condenado. O juiz podia ter dado uma pena muito mais baixa também. Gostaria de lembrá-lo que também por um voto, quase que Suzana von Richthofen foi era absolvida. Então, vocês veem. Agora, a Suzana, ainda também tem da boca nela, dizendo que ela tem o sapatão lá do lado. O senhor concorda comigo? O júri popular é lotérico. Mas o problema você não sabe. Sabe por que eu não gosto de júri popular? Vou contar para você. É tremendamente desleal. Principalmente para o advogado. Eu chego lá com o meu cliente lá, que está preso ou ele vai ser julgado. Acontece que o promotor de justiça, ele é fixo daquela vara, da vara do júri. E ele conhece já os jurados que vão lá. Pouco importa lá se faz o sorteio, ele conhece todos eles. Tem festinha de fim de ano, tem almoço, tem jantar. Você quer que fale daqui? Tá, então tem almoço, tem jantar. O promotor vai estar fazendo amizade com ele. Eu estou dizendo para vocês isso daqui porque eu senti na pele. Um dia desse eu fui fazer um júri e eu era o assistente do Ministério Público. Eu queria a condenação da pessoa. Aí o promotor falou assim para mim, olha, Carbone, eu tenho 2 jurados aí que vão do meu lado. Então, é triste para o advogado porque ele se mata lá de mostrar todos os erros, todas as falhas, tudo, Haroldo, tudo. E ele fala da absolvição da pessoa, mas o promotor tem lá 2, 3, 4 amigos lá, e esses amigos vão votar do lado dele, não vão voltar atrás. Então, eu acho que promotor público de júri devia mudar a cada 2, 3 meses. Eles nunca deviam ficar permanentes naquela vara. Eles deviam mudar, eles deviam conhecer como eles conhecem os jurados. Porque, às vezes, a pessoa teria condições de absolvição. Mas os jurados, que são pessoas simples, que se empolgam com o promotor, com as falas dele, fazem por amizade. Então por lotérico mesmo. O júri, o cidadão que fica ali na frente dos jurados, é uma situação lotérica. Olha, eu para escolher jurado, né? Quando eu vou lá, eu já começo a olhar a cara deles, eu quero saber se é a primeira vez que eles estão indo no júri. Se é a primeira vez, ótimo. Mas se ele já está lá um tempão... O senhor exclui. Mas não dá para segurar. O senhor tem direito a excluir duas vezes, né? Não, são 3 vezes. Depende do número de advogados, né? Os réus que tem no processo. Mas a tristeza que dá, Haroldo, é que você olha para ele, você fala, você tem certeza que você vai absolver a pessoa... E eles jogam tudo a favor do promotor, mas eles amam o promotor, eles acham que é o ídolo deles, que está lá presente. E cidade do interior é pior ainda, eles almoçam junto, jantam junto, conversam junto. Você vai lá e toma um nabo que não tem tamanho e deixa Essa situação que o senhor acaba de colocar, agora tem uma coisa pior. Ela é muito pertinente. O Tribunal de Justiça, é evidente que não vai anular esses casos de grande repercussão, como é o caso Bruno, como é o caso da Suzana von Richthofen, como é o caso do Rio Jugaia. Por quê? Porque a opinião pública está do lado deles, foi do lado dos juízes. Então, eles simplesmente, como o Haroldo falou, lavam as mãos. Mas, pelo menos, eles podiam ter a humildade de permitir, se ele está solto, de permitir que ele possa aguardar os outros recursos de liberdade. E ele é primário, né? Primário. Porque existem muitos casos de anulação de júri ou mudança do comportamento do tribunal e absolvição da pessoa. E nós temos que respeitar isso daí. Antes de encerrarmos esse assunto e passarmos para o que nós prometemos ontem, do goleiro Bruno, que o doutor Carbone vai comentar com muita propriedade, eu queria atender aqui o chat. O Marcelo Sena, ele comenta o seguinte: tenho a impressão que Gil Rugai só foi preso porque se mudou para o sul do país sem autorização. Matou 2 pessoas e estava na rua. Isso não é correto. Doutor Carbone. É 2 coisas que você está falando distintas. Você está afirmando que ele matou 2 pessoas, mas, olha, 3 dos jurados, 3 dos jurados entendem que não. E 4 entenderam que sim. Pela maioria, ele foi condenado a uma pena de 33 anos. Se fosse o inverso, ele estava absolvido. O fato de ele ter mudado lá sem autorização
É estranho esse fato aqui. Eu acho que é difícil ele não ter informado para o juízo que ele ia mudar. Mas essa foi uma das situações que ocorreu porque ele voltou preso. Mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não e mandou soltar na época. Agora, eu não estou querendo defender Gil Rugai aqui, não. Eu fico preocupado com você que está aí e um dia lá vem lá e fala, ó, você matou teu pai, a madrasta, e quais são as provas? É um pé na porta e uma arma que acharam não sei quanto tempo depois. E se vocês viram o tempo todo esse processo, a delegada ficava na cola dele. Eles não gostavam dele, eles queriam ver ele preso. Então, será que efetivamente foi ele? Por que a polícia não investigou outras situações? É a mesma coisa daquele caso do menino lá do Pesseguini, que entenderam que ele matou a mãe, o pai, a avó, a tia e depois se matou. É muito estranho e é muito rápida a situação. É fácil dizer... Foi o menino que morreu ou foi o Gil que se matou? Desculpe interrompê-lo, doutor Carbone. Eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, porque eu estive em diversos programas de televisão e todas as pessoas que comentaram o fato que o senhor acaba de citar, do Marcelo Perseguini, o Major Olímpio, a presidente dos peritos criminais, a Maria do Rosário. Adoro ela, adoro. O Jorge Sanguinetti, o médico legista. Eu falo com ele todo dia, ele está chateado. Todas essas pessoas foram unânimes, como também o doutor De Paula, que vez ou outra está aqui compondo essa tribuna, todos foram unânimes em dizer: isso foi uma casa de caboclo. Ou seja, montaram uma situação, lógico que o garoto devia ter alguns problemas, então organizou-se alguma coisa que pudesse se encaixar e fazer sentido. 10 minutos e depois outra coisa, que apareceu Carbone, toda aquela turma lá, eles já disseram que era o menino e acabou, ponto final. Não, agora, se outra coisa, você conversa com a família, na hora do enterro, ninguém o Perseguini concordou. Pai, o Perseguini assassinado... Estava com cheiro, já que ninguém suportava o cheiro do cadáver. Então se percebia que foram mortos em circunstâncias tremendamente distintas, em momentos inoportunos. E outra coisa que o senhor sabe melhor do que eu. Um policial, quando chega numa cena de crime, a primeira coisa que ele tem que ver é se realmente não existe vida. Não existe vida, está ali. Ele tem que imediatamente preservar a cena do crime para a perícia. E eu me lembro até hoje que a Polícia Civil, o delegado, quando chegou, o delegado chegou depois do meio-dia, quando que o crime teria ocorrido bem cedo, bem na parte da manhã. O delegado, quando chegou, que me foge o nome agora, ele disse o seguinte: mas por que me chamaram só agora? E outra, quantas pessoas entraram nessa cena do crime? Mas não é só pessoa, teve gente que pulou lá o muro, lá, foi ver lá, depois voltou. Mas o que a gente nota, Haroldo, é o seguinte, ó, foi arquivado, mas o pior de tudo não é isso, não. Foi para o júri. O juiz do júri, como entendeu que o menino matou mesmo, mandou para uma das varas da infância e juventude. E o juiz de lá pegou e deu uma sentença dizendo que foi o menino. E essa sentença é terrível, porque normalmente uma sentença dentro do inquérito é estranho, mas ele afirma com todas as letras que foi ponto final. E outra coisa, né? Um excelente atirador, porque um garoto atirar com uma .40, era .40, né, o diretor? É .40, Quem o diretor? Sim. Era o diretor, não está me ouvindo. Era .40? .40. Então, um garoto com uma .40, mas o João, acertar todos os tiros, era um excelente atirador. O Haroldo nos explicou o seguinte: o menino tinha uma doença degenerativa que já tinha perdido um pulmão. Então ele o segundo pulmão já estava comprometido. Como é que ele teria a força de atirar com uma mão só? Depois não tinha indício na mão dele de pólvora. É estranho. Agora, tudo isso daqui por quê? Porque a mãe dele era policial militar e teve o azar de ser convidada para participar de roubo de banco, roubo de caixa. E ela foi lá e entregou todo mundo. Entregou todo mundo e diz a lenda que ia ser preso desde do sujeito mais pequenininho lá até o maior da incorporação. E, de repente, descobriram que a culpa era da criança. Mas a tristeza é que tem muita gente no blog que reclama, que fala que a criança não é.
Mas a tristeza que dá maior é o seguinte, Haroldo. Muita gente quis trabalhar lá para provar a inocência da criança, mas a família não deixa. A impressão que dá é que ela tem medo. Não deixa? Não deixa. É a família ou são as autoridades? Não é, não. Que não Eu vou contar para você. Uma vez me porque, chamaram. Porque o que eu ouvi dizer de uma pessoa que está infiltrada nessa situação, que disse o seguinte: isso era uma briga de polícia. Mas tá bom. Era a briga Haroldo, de policiais. Haroldo, eu vou te falar. Isso que foi dito. Eu sofri na pele. Primeiro ligou para mim o Sanguinetti. Ele ligou para mim, ele fez aquele parecer totalmente diverso daquele parecer do Ministério Público, aliás, da perícia, que mostrava que a criança era impossível ter matado. E ele dá nome aos bois. Ele diz quem que tem possibilidade de ter morto, não, e a criança não, exclui. Aí me ligou, eu estava nos Estados Unidos, não, estava na Europa, e me ligou uma moça que estava em Portugal, mora em Portugal. E ela falou para mim se eu não tinha interesse de ver essa causa. Eu falei, tenho sim, quando eu voltar para o Brasil, pode me procurar, manda me procurar que eu faço. Aí me ligou uma moça do Rio Grande do Sul. Essa moça pegou, conversou comigo e falou, olha, eu estou indo para São Paulo, eu vou me encontrar com a família, a gente não quer mais continuar com os advogados do processo e quer que você trate do assunto. Eu falei assim, e aí o Sanguinetti conversando comigo, aquelas coisas todas, eu falei, olha, eu quero uma reunião. Tá bom. Estava no Brasil, de repente veio um telefonema para me apresentar lá era mais ou menos, Haroldo, 1h da manhã, lá no Corinthians, no Corintião, sabe, lá perto de Itaquera. Aí peguei o carro, a minha esposa quis ir comigo, a doutora Sâmia, que estava aqui ontem. Falei, não, é perigoso, deixa eu ir sozinho. Não, eu vou, tal. E a gente foi. Chegamos lá no Itaquerão, de repente passou um carro e coordenou o caminho da gente. A gente foi lá para o fundo, um lugar estranho. Lá, sabe, de lá devia ter uns 25 quilômetros. A gente foi na casa de uma advogada da parte da família que defende os interesses da família na parte de inventário, aquelas coisas todas. Lá, quando a gente chegou, era gozado que era uma casa pequena, uma entrada assim, mas dentro era imensa, era muito grande. A gente chegou lá no fundo, eles estavam fazendo um churrasco, já era tipo 2 e pouco da manhã. A gente começou a conversar. Eu conheci aí uma Pesseguini, que é da Polícia Militar, que é da família. Ela de plano, ela e o marido falaram, a gente não pode dar procuração para você, porque a gente tem medo de ser penalizado lá na incorporação. Mas a minha mãe e meu pai vão dar para você a procuração. É a Dona Maria, eu acho que é o nome da mãe dela. Eu falei, mas por que vocês não mantêm os advogados antigos? Ela falou assim, não, a gente não quer manter os advogados, a gente quer trocar. Eu falei, é muito mais prático ficar com os antigos e eu ficar junto e dar força para a gente desarquivar esse processo. Estava na iminência de arquivar e eles estavam querendo... Bom, para encurtar a história, Haroldo, a gente conversou acho que até as 4 da manhã, ficou acertado que essa advogada, junto com a Pesseguini, iam lá buscar a procuração do pai e da mãe, e chegou segunda, terça, quarta e não veio nada. Aí eu liguei para a Dona Maria, falei, Dona Maria, por que a senhora não assina a procuração? Vamos deixar eu tocar, eu já estou com tudo na mão aqui. Já fiz uma representação para o Ministério Público, agora eu quero ir para o Conselho Nacional de Justiça, na parte da Corregedoria, e vou pedir uma verificação, porque isso daqui está errado. Aí ela disse que não, que os outros advogados estavam conversando com ela, estava em dúvida, aquelas coisas todas que a gente conhece no cotidiano, e começaram a me enrolar. Aí liga lá o perito, o Sanguinetti, e até escreve no blog dizendo que ele foi ameaçado de morte, para ele parar de atuar. E ele não quis vir aqui no programa. Foi o primeiro convidado do programa, o primeiro programa que tinha ia ser para o Sanguinetti aqui. E você ia estar junto, e o meu filho aqui conseguiu. Aí o Sanguinetti falou que se sumisse um fio de cabelo dele, se houvesse qualquer situação que ele viesse a morrer, que ele já sabia quem era. E ele estava dizendo Olha, isso. que situação. Eu só gostaria de, antes de passar aí a palavra para o Vitor Lima, do chat, que você pode também utilizar o chat aqui da OTV e dar a sua opinião, ou então pelo 50 52 6622, você fala com a gente ao vivo. Só queria dizer o seguinte a vocês.
para que vocês tenham uma ideia, que a polícia científica no país, ela deixa tanto a desejar que em algumas localidades, para não ser indelicado, eu não vou nem citar o nome desses estados. Em alguns lugares, a perícia criminal é feita na base do olho. Não existe o luminol, não existe o luminol para ver se existe presença de sangue e não tem sequer o carro adequado para levar o corpo de uma pessoa que foi assassinada. Pelo contrário, quem vai buscar, às vezes, já é a própria funerária, para que os senhores tenham uma ideia da deficiência que temos de polícia científica. Por isso que eu sou obrigado a concordar com muitas coisas com que o Dr. Carbone aqui colocou, porque sem polícia científica, sem uma perícia adequada, porque existe sim a cena do crime, fala, o corpo fala, e nós poderíamos ter soluções para a maioria dos homicídios. E para nossa tristeza, de cada 10 homicídios, gente, pode parecer um absurdo, mas não é. De cada 10 homicídios, 9 não ficam solucionados. E outra coisa, as pessoas que estão presas, como já disse ontem nesse programa, e repito hoje novamente aqui no programa Pergunte ao Dr. Carbone, de 10 pessoas, 9 que estão presas foram porque foram pegas em flagrante, não por uma pesquisa, por uma investigação. Ou seja, nós estamos na terra de ninguém. Doutor, tem uma pergunta para o senhor aqui no chat. O Vitor Lima, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele comenta o seguinte aqui no chat. Sou estudante de Direito e fiquei curioso sobre a escolha de júri. O jurado que participa pela primeira vez é melhor por quê, doutor Carbone? É porque ele não conhece nem o promotor, nem ninguém. Ele está lá a primeira vez, ele está lá assim, sabe, com aquela ansiedade de fazer justiça, e ele vai prestar atenção nos dois. Não é que eu estou dizendo que é genérico, não, mas a gente sente isso daqui. Quando você vai no júri, tem jurado que é profissional, adora aquilo lá. Nessa circunstância, na maioria das vezes, ele tem uma grande amizade pelo promotor titular. E tendo essa amizade com ele, ele vai fazer exatamente o que ele manda. E, na verdade, não é assim. Ele é independente, ele é um juiz. Ele tem de decidir a vida de uma pessoa. E não é aquilo que o promotor quer, nem o que o advogado quer. É a justiça que ele está procurando. Se faltam provas para embrasar o decreto condenatório, ele tem que absolver. Porque, como o Haroldo falou, na dúvida é para o réu. Porque é o réu que vai cumprir a pena. E, às vezes, ele vai cumprir a pena indevidamente, justamente porque é um grande promotor e porque ele tem ascensão sobre os jurados. Agora, se é um jurado novo que chegou lá, eu tenho certeza que ele vai fazer justiça, principalmente se ele for estudante de direito ou se ele for um advogado, porque ele conhece as leis e ele vai dizer e vai agir de acordo com o coração dele. A gente não quer mutreta, a gente quer de verdade justiça. Bom, então vocês viram que, pela opinião aí do doutor Ângelo Carbone, Gil Rugai deveria estar respondendo em liberdade. Vamos passar para um outro assunto que eu quero que o doutor Carbone responda o seguinte. O juiz Famblo Santos Costa, da cidade de Francisco Sá, em Minas Gerais, negou o pedido do goleiro Bruno para que pudesse treinar no time de Montes Claros Futebol Clube. A decisão do magistrado foi publicada nesta terça-feira, dia 4, no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Preso desde 2010 pelo sequestro e morte da amante Elisa Samúdio, o ex-arqueiro do Flamengo também teve o pedido de revisão de pena negado. Após o intervalo, Dr. Ângelo Carbone comenta a situação e a decisão do juiz. Nós fazemos um breve intervalo e eu quero que você continue aqui, continue participando com o chat e através do telefone 5052-6622, que nós vamos entrar num dos assuntos mais polêmicos dos últimos anos. O goleiro Bruno, culpado e inocente. O juiz acertou ou o juiz errou em não liberá-lo a jogar futebol? Daqui a pouquinho, depois dos comerciais aqui na AltV, Dr. Ângelo Carbone comenta. Eu espero você, conto com você, aguarde aí. Voltamos já.
Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Nós temos aqui agora um tema super polêmico, um tema que teve uma repercussão nacional e, mais uma vez, criando aí e dividindo opiniões. Justiça negou o pedido do goleiro Bruno de voltar aos gramados. Esta é a informação que nos chega. O juiz Famblo Santos Costa, da cidade de São Francisco de Sá, em Minas Gerais, negou o pedido do goleiro Bruno para que pudesse treinar no time de Montes Claros Futebol Clube. A decisão do magistrado foi publicada nesta terça-feira, dia 4, no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Preso desde 2010, ou seja, 4 anos já detido, pelo sequestro e morte da amante Elisa Samúdio, o ex-craque, o ex-arqueiro do Flamengo, também teve o pedido de revisão de pena negado. Uma situação super delicada, porque poucos sabem, aliás, poucos não, muitas pessoas sabem. Eu e o Dr. Ângelo Carbone estivemos em Ribeirão das... Não, Ribeirão não. Nós estivemos no presídio Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais, e ficamos frente a frente com o goleiro Bruno, também com o Macarrão, conversamos. Dr. Ângelo Carbone tem uma experiência vasta a respeito de toda essa situação do goleiro, o que é concreto, o que não é concreto. A verdade é que, para mim, doutor Carbone, até hoje fica assim uma grande dúvida. O que nós sabemos e o que ele falou diante da juíza é que ele sabia, sim, que Elisa estava morta. Mas ele, em momento algum, ele assumiu que ele determinou, que ele foi o mandante da morte bárbara e que o corpo até hoje não foi encontrado de Elisa Samúdio. E agora o juiz nega a possibilidade para o goleiro Bruno treinar no time de Montes Claros Futebol Clube. Como é que o doutor Carbone, que acompanhou esse caso desde o começo, doutor Carbone acompanhou o caso do goleiro Bruno desde o começo, conhece, esteve na Casa do Bola, esteve em Vespasiano, esteve lá mais de uma vez no Complexo Nelson Hungria, conversou com muitas pessoas ali em Minas Gerais. Enfim, não existe pessoa melhor para comentar essa situação, acertada, precipitada ou errada do juiz. Primeiro, eu acho que é completamente errada. Por quê? Porque o Bruno não foi preso em flagrante. E ele nega a participação no crime. Ele podia estar muito bem jogando futebol aqui e estar guardando todos os julgamentos em liberdade, como a maioria dos assassinos confessos fazem. É gozado dizer para vocês, mas tem gente aí que mata a mulher com facada nas costas, e está solto aí, aguardando todos os julgamentos, até o Superior Tribunal de Justiça. O Bruno, pelo nome dele, pela fama, por esse negócio de ser machão, sei lá, não sei o que aconteceu lá, que ele entrou lá no desgaste e deram a cana nele e ele ficou preso há 4 anos. Vocês têm que levar em consideração que ele recorreu da sentença do júri. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, pode acatar o recurso dele e anular o julgamento. Se ele anular o julgamento do Bruno, ele vai aguardar o outro julgamento de liberdade, pelo excesso de prazo na formação da culpa. Então, o que a gente acha estranho é o seguinte, ele estava lá no Nelson Hungria, ele podia trabalhar, ele estava remindo a pena, mesmo... Ele estava trabalhando. Estava, então, mas lá no Nelson Hungria, mesmo ele tendo o processo dele estando pendente no tribunal, que pode reformar a sentença e anular, e mandar ele para novo júri. Mas uma pergunta, é réu primário, né? Primário. Não é... Bom, depois ele foi condenado pela agressão que ele teve dela no Rio de Janeiro. Aí ele perdeu a primariedade? Não, também não, porque a condenação de lá foi intercorrente. Deu lá primeiro, mas depois já cumpriu e deu essa.
Mas, na verdade, são crimes distantes, diferentes, embora o mesmo tipo, uma agressão na outra e a morte nessa daqui. Mas o grande problema aqui que nós estamos enfrentando é o seguinte: ele foi transferido para essa cidade aí através dos advogados dele, que achavam que lá nessa cidade ele ia conseguir ir para um time de 4ª divisão que tinha lá, que ele foi contratado. Mas eu acho que isso daí foi mais uma maracutaia dos advogados, tanto que eles foram postos para fora. A impressão que eu tenho agora é que ele está sendo advogado à procura de algum. Mas a gente tem que pensar no seguinte: se ainda a sentença dele não deu trânsito em julgado, ele pode, inclusive, anular e voltar para o novo júri, e nesse inteirinho ele tem condições de aguardar o julgamento em liberdade, por que essa penalidade tão grande que ele está cumprindo? Ele está no regime fechadíssimo. Essa cadeia que ele está naquele regime diferenciado. Só traficantes de grande potencial, aqueles grandes bandidos, sabe, estão lá nesse regime lá. Lá ele não tem direito a trabalho, ele não tem direito a nada, ele só tem direito a cumprir a pena. Deve ser um lugar horroroso. O cara está sofrendo tudo que ele tem do mundo. Agora imagina se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anula o julgamento e manda ele ir para casa. Imagina, ele já perdeu de jogar futebol, ele já perdeu tudo isso que ele podia ter feito até a Copa do Mundo, até quem sabe ele não tomava aquele 6-1 que nós tomamos, ele teria agarrado todas aquelas bolas. O doutor Carbone. Então, a minha preocupação não toma 6-1. 7-1. Então, gente, é o seguinte: por que não faz para todo mundo? Olha, eu fico impressionado porque eu vejo, tem um desgraçado lá, fiquei com raiva. Eu peguei o caso lá com pena, acho que foi até na Sônia Abrão, lá que já veio esse bagulho para mim de lá. A moça estava dona de casa, chegou o sujeito lá, o marido, um vagabundo, ele era metido à enfermagem, ele pegou uma faca e esfaqueou a mulher pelas costas, matou a mulher. Vocês acreditam que esse vagabundo lá chegou no dia que ele foi preso, o juiz soltou, aí ele foi para a júri, pegou 17 anos, voltou para casa junto com a gente, dando risada. Provavelmente ele vai fugir. Agora, por que o Bruno? O Bruno nunca fugiu, se apresentou espontaneamente. Deram a cana nele lá, ele tinha um lugar certo para ir. Foi lá para Belo Horizonte, está preso até hoje. E ainda ele já está cumprindo num regime diferenciado de grandes traficantes, sendo que nem a sentença dele transitou em julgado, e ela pode tanto ser anulada, como pode ir para outro júri, como ele pode ter uma redução de pena muito grande. Aliás, desculpe interrompê-lo, mas eu gostaria que até o senhor fizesse um paralelo, doutor Carbone, que o senhor está falando em, vamos dizer assim, interpretação, como é que os juízes agem, a influência do Ministério Público, até mesmo de jurados que já são antigos. frequentadores ali. Habitué. E isso me fez lembrar do caso do Ubiratã, o coronel Ubiratã, do caso aqui do Carandiru, em que ele apareceu morto e tudo levava para a sua namorada, que saiu livre. Mas ela sofreu para burro. Eu não sei se no Tribunal de Justiça já manteve essa Sim, mas ela sofreu para burro. Mas olha, não tem prova. Não, mas espera aí. Eu acho que tem que uniformizar isso aí. Então, mas espera aí. Aonde eu quero chegar é o seguinte: se ela teve essa possibilidade, ela também não tinha antecedentes, ela também tinha endereço fixo e uma série de coisas. Mas ela era uma advogada, a mãe dela que fez o júri dela. Era uma família de jurista. Então, realmente não é justo. O goleiro Bruno está preso, porque... Não é. Olha, vamos pensar. Se a gente está levando por indícios... Não, mas vamos pensar numa coisa. Aquele repórter, aquele que matou a namorada com tiro na cabeça. De prova. Aquele jornalista do Estadão, acho que matou a namorada. Pimenta Neves. Pimenta Neves, ele levou 13 anos para cumprir pena. Ele teve o direito de todos os tribunais de justiça ter absolvição. Por que não fazer isso com ele? Ou faz para um, ou não faz para ninguém. Agora, porque o Gil Rogai é importante, porque ele é rico, ele mora numa mansão, porque o outro lá, o Bruno, é jogador de futebol, ou vocês pegam e põem todo mundo na cadeia, que é o correto, ou vocês soltam todo mundo. E só vai cumprir na hora do trânsito julgado de todos os recursos. Aliás, eu acho que o que o senhor está falando é o seguinte, né? Que o maior pecado da justiça
é a injustiça, né? Porque, pelo que o senhor está colocando, da mesma forma como a namorada do acabei de falar o nome Pimenta dele. Neves. Do que autorizou o massacre no Carandiru, me fugiu agora eu sei. Me fugiu o nome dele, que eu acabei de falar, esqueci o nome dele agora. Coronel Biratã. Coronel Biratã. E se também você for levar em consideração as provas em relação ao goleiro Bruno, era para ele também, sim, estar respondendo agora, em liberdade. Isso não quer dizer que eu esteja defendendo nem aí. a namorada do Coronel Biratã e muito menos o goleiro Bruno. Agora, ninguém está defendendo nada. Eu defendo a namorada do Coronel Biratã, porque tem 1 milhão de pessoas interessadas na morte dele. E pode acontecer que nem o caso dos Pesseguinhos. Tá na cara. Aqueles 148 do Carandiru é mentira. Eu morava lá perto. Só de ouvir o seguinte, que 400 também no caso 500. Bruno, também no caso Bruno, tinha um monte de gente interessada também no caso de Elisa Samúdio, porque ela deixou bem claro, ela disse o seguinte: ou você me paga a pensão, ou você me paga o que ela achava que era justo, ou eu vou contar tudo o que eu sei. Esse eu vou contar tudo o que eu sei, parece que ficou, não estou afirmando, mas parece que ficou muito próximo das orgias, inclusive com uso e negociação de drogas que ocorria lá no sítio do Bruno. Agora, eu discordo. Tudo que eu sei, a partir desse momento, ela ia contar, Haroldo, que ele era marido do Macarrão. Mas a partir desse momento, eu acho que ela botou o dedo numa ferida perigosa, porque ela ia envolver mas nem por isso outras o Bruno ia pessoas. Matar, eu acho que era outra situação. Pessoas envolvidas nem com por isso. Olha, eu acho o seguinte. Mas nós temos aí. Mas espera aí. O Bruno era casado com o Macarrão. Eles são casados lá juntos. Claro que são. Que ninguém escreve nas costas o nome do outro. Você tem nas costas o nome do homem? Não tem. Se fosse uma menina, eu escrevi nas minhas costas aqui. Está escrito Dr. Carbone. Não dá. Então vamos pensar o seguinte, ó. Na verdade, a mulher tinha um filho com ele. É evidente que ela ia receber pensão. E a própria juíza concedeu isso daqui. Eu acho que ele, se ele matou ela, tem mais possibilidade de o Macarrão ter matado por paixão. Ele era um homem, tá certo? Adorava o Bruno, tanto que escreveu nas costas o nome dele. E acho que o Bruno falou assim, pô, dá um jeito nela, mas o jeito dela é dar uns tapas nela. E o bicho cedeu. Só lembrando um detalhe que o senhor se lembra, o senhor estava junto, existe até hoje um cidadão que parece, eu não estou afirmando, parece que ele fez a ponte quando Elisa Samúdio foi levada para Minas, e a ponte com o Bola foi feita por um policial que até hoje não se sabe muito bem. É verdade. Até hoje isso ficou maquiado. Então, eu acho que a partir desse momento... A justiça, ela quer penalizar alguém. Na hora que ela deu a cana e deu a condenação, ela não vai atrás de mais. É estranho esse comportamento, mas é a mesma coisa de uma situação de uma empresa. Vou imaginar que praticaram um crime numa empresa e roubaram. Eles pegam lá um coitado lá da empresa, condenam e acabou. Não vai condenar a empresa inteira, todos eles. Agora, eu acho o seguinte, gente. O Bruno, ele está num regime diferenciado, numa cadeia desgraçada, diz que até a água é quente. Não tem direito de sair lá de dentro. Não tem direito a trabalhar, nem remir a pena. Enquanto outros, na mesma situação que ele, estão livres, aguardando o julgamento de liberdade e fazendo um esquema para fugir. Será justo o que ele está passando? Será justo que todos os outros presos que estão cumprindo pena aí também estão? E aqueles que são absolvidos depois? E aqueles que voltam para o novo júri são absolvidos? Será que o nosso sistema judiciário é correto? Por que tanto para uns e tão poucos para outros? Por que o Pimenta Neves ficou 13 anos esperando para se cumprir a pena? Porque ela tinha uma grande advogada que trabalha no meu prédio, que eu tenho orgulho de falar dessa moça, que ela tinha uma competência fantástica, e ela encontrou juiz que tinha o mesmo raciocínio dela. Mesmo o Pimenta Neves dando um tiro de misericórdia nas costas da moça, na cabeça, ele esperou longos anos para cumprir a pena. Eu só fico triste porque o Bruno ele tinha grande competência no jogo.
E ele não ia para lugar nenhum. Se ele tivesse direito de aguardar o julgamento de liberdade, ele ia lá para o clube dele, ele jogava, ele enalteceu o Brasil, evidentemente, porque a Copa do Mundo foi aqui. Podia ter até impedido que a gente passasse aquela vergonha que a gente passou. E, ao mesmo tempo, ele podia demonstrar até que, se ele fosse condenado, que ele tinha condições de voltar, viu, Dr. Carbone, à sociedade. Nós conversamos, já vou atender o chat, um minutinho já vamos atender o chat. Nós conversamos com o goleiro Bruno e uma das versões que foi passada aí pela mídia é que os outros jogadores de futebol estariam debochando dele, tipo assim, olha, nós também saímos com a Elisa, e você vai assumir uma paternidade. Eu, honestamente, não acredito nessa versão. Não acredito porque estive com ele no presídio Nelson Hungria e não senti essa inocência, essa ignorância, vamos dizer assim, essa falta de malícia no goleiro Bruno. Haroldo, não acredito. Que ele falava que era inocente, ele contava a história dele, depois o Macarrão contava a mesma coisa, e a gente escutou durante 4 horas essa história toda. Eu acho que até hoje nós ainda não sabemos a verdade. Vamos para o chat. Marcelo comenta no chat. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, e você, ouvinte, aliás, que está nos acompanhando, pode também se manifestar pelo 50 52 6622. Mas aqui no chat, o que complica o Bruno são as viagens que o time dele faria para fora da cidade. Se fosse só sair da cadeia, treinar, voltar para dormir na cela, penso eu que o juiz liberaria. Marcelo, você está enganado. Sabe por quê? Porque ele está no regime fechado. O que é o regime fechado? Ele pode fazer de tudo lá, até jogar bola dentro dos muros, dentro das muralhas. Ele não pode passar disso daqui. No momento que ele cumprir 1/6 da pena, ou 2/5 da pena, aí sim, ele vai passar para o regime semiaberto, aí ele já vai poder trabalhar. Se o trabalho dele é o esporte, é o jogo de futebol, ele vai poder sair. Agora, essa cadeia aí que ele está, eu acho que foi burrada dos advogados, porque eles transferiram ele para uma cadeia que é um regime diferenciado. Essa cadeia aqui, ó, é terrível. É para esses grandes traficantes, esses cabeças de chave de bandido, que são colocados lá para ficar segregados. Nessa cadeia não tem direito nem a trabalho. É cumprir cana. Acho que é só 2 horas por dia de sol. Ele entrou na maior fria da história. E sabe por que ele entrou numa fria dessa? Porque eles pediram a transferência dele e parece que eles conseguiram lá alguém que, de lá de lá da polícia, sei lá de que agilizou essa transferência. Tanto que tem uma representação lá no Conselho, lá no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que pede explicações. Vou contar para você como é que ele conseguiu essa jogada. Ele deu entrevista para acho que foi uma revista de futebol. Diz que ele levou R$200 mil para dar essa entrevista. Ele cobra para dar essa entrevista. Em vez desse dinheiro ser passado lá para o sistema carcerário, para ajudar os outros presos, para ajudar na manutenção, na despesa que ele está dando lá como prisioneiro, ele pegou essa grana. Aí ele fez esse pedido de transferência e a mulher dele, que é uma dentista, ela mora no Rio de Janeiro, ela deu uma declaração falsa lá que ela morava lá. Porque normalmente se transfere o preso para cumprir pena em outra cidade se a família dele mora lá. E eu achei estranho, porque normalmente nenhum preso consegue essas transferências, só ele. Aí ele foi para lá. Chegou lá o juiz de lá, que é ponta firme, ele olhou tudo, já viu que era uma espécie de tramóia e ficou com medo que ele fosse fugir. Porque uma pessoa que está no regime fechado, que não pode sair de lá, como é que ele vai trabalhar e como é que ele vai jogar a bola? Então, simplesmente o juiz negou e indeferiu, mas ele indeferiu com certeza. O que eu acho que os advogados dele deviam fazer é trabalhar em cima do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para que o goleiro pudesse voltar ao convívio social, porque ele não foi julgado até agora. Eles deviam conseguir uma liminar para poder soltar ele de lá e aguardar os outros recursos em liberdade, porque os recursos dele vão levar mais ou menos mais uns 3 anos. Com 3 mais 4, que ele já está preso, dá 7. Quando terminar esse recurso todo, ele já vai estar no regime semiaberto. É muito triste. Mas, de qualquer forma, filhão, eles não deram para ele esse benefício porque ele está no regime fechado. Se
os advogados dele tivessem conseguido soltar esse rapaz, porque não é justo ele estar preso com tantos milhões de outros que estão soltos aguardando todos os recursos, ele estaria jogando bola. Olha, só lembrando que eu particularmente também acompanhei esse caso, inclusive, como já disse, pessoalmente. Eu acho que ainda nós não chegamos a uma verdade. Fica para mim muito difícil acreditar que um jovem, que a gente pode citar o goleiro Bruno como jovem, que esse jovem deixasse os seus 400, 500 ou muito mais que estaria ganhando, e inclusive já com promessas para um time na Europa, apenas por R$10.000. Eu não consigo entender... 5 mil a pensão, né? Eu não consigo entender se ele seria tão limitado em não pensar da seguinte forma: olha, é meu filho, vou registrar meu filho, eu vou pagar, e tudo bem, para quem está ganhando 400, 500 mil reais, eu não acredito que ele tivesse essa limitação. E também tem outra, estive com ele no complexo Nelson Hungria, e ele me disse, de viva voz, olhando para mim, pode ser verdade, pode ser mentira, mas ele me disse: doutor, o que eu diria ao meu filho quando mais tarde, na adolescência, ele me perguntasse: pai, você matou a mamãe? E nesse momento, ele se emocionou. Volto a repetir, pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser toda uma encenação, mas para mim, até hoje, esse caso não é resolvido. E não sendo resolvido, eu fico com a opinião do Dr. Carbone. Eu acho que ele poderia, como ter o passaporte preso pela Polícia Federal, jogar futebol e continuar respondendo, porque muitas e muitas perguntas não foram esclarecidas e provas cabais, na minha opinião, também não teve. Gente, infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Pergunte ao Dr. Carbone, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, agora, das 20 às 21h30, e hoje também todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30. Antes, porém, de fazer o encerramento, as considerações finais de todos os assuntos que nós falamos. Aliás, ô diretor, temos mais aí 2 minutinhos? Diretor, nós temos ainda mais uns 2 minutinhos? Pode ser? Pode ser. Vamos descontrair um pouco? Vamos fazer uma fofoca com o Dr. Carbone. O senhor sabia que a Geise Arruda, ela foi no SP São Paulo Fashion Week de mini saia? O senhor conhece bem a figura Geise Arruda. Isso aí, gente, só para dar uma descontraída, porque não adianta. É uma tremenda de uma verdade. Nós, homens, também gostamos de uma fofoca. E essa moça, ela se tornou famosa, conhecida, está aí nas televisões e ganhando um dinheiro bom, porque ficou famosa pelas pernas bonitas e que exibia na faculdade e deu um rendezvous lá, um rebu lá, que o pessoal não gostou, achou que estava se insinuando, e agora ela também foi com uma saia, diz que maravilhosa, no São Paulo Fashion Week. Eu acho que não é a saia que é maravilhosa, Rodolfo. Maravilhosa é ela. Agora, de verdade, se ela foi com a mesma saia que ela foi lá na faculdade, ela derrubou todo mundo, porque ela só tinha a saia, não tinha mais nada. Agora, eu quero lembrar para vocês o seguinte: essa moça aí, na época, ela foi torturada, ela sofreu. Olha, uma mulher que tem umas pernas bonitas e é uma moça que nem ela, assim, tá cheio de mulher que anda e gosta de mini saia, principalmente no calor. E principalmente no calor das universidades, que está cheio de rapaz lá e os hormônios estão todos pegando fogo. Agora, eu noto que na época ela foi até expulsa da escola. E ela conseguiu a reintegração, conseguiu receber danos morais, e ela foi escrachada indevidamente. Eu acho que a roupa é roupa, ela estava vestida assim. Eu acho que se ela estava um pouco mais assim atraente do que o normal,
A beleza dela não podia trazer uma situação tão drástica que ela sofreu. Agora, se ela foi lá no Salão do Automóvel, você falou? Onde que ela foi? Lá no São Paulo Fashion Week. Poxa, ela é boa, ela é bonita, ela é inteligente. Queria ter eu o prazer de poder ver pessoalmente essa moça com essa bela mini saia. E eu vou falar para você, vou procurar em tudo que é lugar para ver, porque que maravilha, não? Até arde nos nossos olhos aqui. Mas o Haroldo, sabe numa próxima, fica doido. Numa Vamos convidar ela aqui para vir reencarnação, para cá. Né? Numa próxima reencarnação, o senhor não quer voltar uma Geise Arruda? Não, eu não quero não, mas eu gostaria de ter 3 Geise Arruda aqui perto, assim, para poder falar, ou ver ao vivo e dizer. Eu queria mandar um abração para a Leila da Rode, que é a Alicia Meira também, que está sempre com a gente. A doutora Sâmia, que não veio aqui hoje. A Rosimeire 12 no Twitter, que acompanha sempre o doutor Haroldo. Quero agradecer ao Haroldo também por esse dia gostoso que a gente teve aqui e dizer para vocês o seguinte, nós estamos sempre junto com vocês. Pergunta, interaja, venha aqui participar junto com a gente. Nós temos 60 lugares aqui. Venha assistir. É de quarta e quinta-feira. Vocês vão adorar. Escolas de direito, professores, tragam seus alunos para cá. É importante que eles conversem com a gente, que a gente possa divulgar a cultura, trazer aos meios dos advogados, dos estagiários, que eles aprendam, que eles saibam o que é um júri, que eles saibam como eles vão poder viver nesse contexto. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Isso é importante. E a minha vida e a vida do Haroldo é disseminar conhecimento. E olha, eu vou aproveitar essa ideia do Dr. Carbone e vou conversar também com o diretor, que é filho dele, o Carboninho, que carinhosamente nós chamamos de Carboninho. Eu acho que o senhor deu uma grande ideia. Nós poderíamos ter aqui, e vamos amadurecer essa ideia, um auditório, e que principalmente você, que é aluno, estudante de Direito, das faculdades de Direito, vocês também pudessem frequentar aqui o programa e fazer perguntas diretamente aqui do auditório. Nós vamos amadurecer essa ideia. E eu gostaria de agradecer muito a você, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação e todos vocês também que participaram, não só pelo telefone, deixando perguntas aqui para o diretor. Como? O Vitor de Juiz de Fora. O Vitor também de Juiz de Fora e outras pessoas que participaram aí pelo chat e pelo telefone. Nós queríamos de coração agradecer e desejar a vocês todos uma boa noite. Muito obrigado por estarem nos acompanhando até esse horário e pode ter certeza que estaremos aqui quarta-feira que vem a partir das 20 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer, aqui na sua AltV, com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Eu gostaria que todos vocês tivessem uma boa noite e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Um abraço.